Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. Quero pedir a você que está vindo aqui pela primeira vez que se inscreva no canal e que também dê aí o seu joinha ajuda muito, vai fazer com que esse vídeo, inclusive, ganhe um alcance maior. Bom, eu já vou começar então aqui o que eu pretendo passar aqui para vocês no Notícias de Domingo, como todos os domingos nós gravamos o Notícias de Domingo. E hoje, o domingo dia 15 de junho, eu quero passar aqui para vocês um vídeo que trata sobre os momentos-chave do depoimento de Bolsonaro no STF. A gente sabe que nós tivemos, né, outros depoimentos importantes, como do Mauro Cid e vários outros, né, até do general Heleno, né? Só que o do Bolsonaro, é claro que ele é o, como se diz assim, o comandante aí da tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil, foi o mais comentado e que está sendo mais comentado no momento. E o que chamou a atenção também, até no meio bolsonarista, né? Tenho gravado um vídeo aonde eu mostro isso, tá? Pesquisas que foram feitas em canais, em redes bolsonaristas, os bolsonaristas reclamando, tá? Que não gostaram nem um pouquinho desse depoimento do Bolsonaro. A maneira como o Bolsonaro se apresentou diante do Alexandre de Moraes, né? Foi o que mais chamou a atenção. O Bolsonaro, ele esteve aí, né, convocando muita gente, muitos bolsonaristas para irem para as ruas. Lá em São Paulo foi o que aconteceu muito. Em todos esses momentos que vocês viram o Bolsonaro indo nos palanques, lá no Rio de Janeiro também, Copacabana. E em todos os momentos ele falava, citava o nome do Alexandre de Moraes e não era coisa boa não. Ou às vezes até xingando o Alexandre de Moraes, falando coisas do arco da véia contra o Alexandre de Moraes, essa coisa contra o STF, contra o Superior Tribunal Eleitoral, essa questão relacionada de que, de que as eleições foram fraudadas, contra o voto eletrônico e assim por diante. E o Bolsonaro não foi nada disso, por exemplo, no seu depoimento. Chegou lá, diante do Alexandre de Moraes, ele simplesmente se tornou assim mansinho, né, mansinho, a ponto até de convidar o Alexandre de Moraes para ser vice dele em 2026, né? Se tudo isso for um tom de brincadeira ou qualquer coisa assim, mas virou ali um tom de cordialidade, foi o que foi mais demonstrado, esse tom de cordialidade. Num certo sentido assim, desde o começo até o fim do depoimento do Bolsonaro, o Bolsonaro se mostrou como se fosse assim, uma ovelhinha, sabe, mansinha. Nada da. Porque isso é o que faz parte, inclusive, do mundo bolsonarista, né? Se mostrar assim um machão, se mostrar poderoso. Todos eles são assim, né? Se mostra, sabe, xinga todo mundo, briga com todo mundo. Quando chega diante um caso como esse da justiça, né, a pessoa muda completamente. A pessoa muda completamente o seu perfil, né? Então, vou aqui agora passar aqui o vídeo para vocês. O vídeo tá aqui marcado como 8 minutos. Vou ver se eu acelero ele um pouquinho, tá? Bolsonaro adotou um tom ameno, pediu desculpas e até fez piadas ao ser interrogado na ação no Supremo Tribunal Federal, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado após a última eleição presidencial. Bolsonaro é acusado de liderar uma organização criminosa que, segundo a Procuradoria-Geral da República, tinha o objetivo de abolir o Estado democrático de direito por meio de um golpe de Estado. Mais uma vez ele negou a acusação, embora tenha dito que chegou a discutir possibilidades para reverter o resultado eleitoral. Eu sou João Felete, repórter da BBC News Brasil, e neste vídeo eu mostro alguns dos principais momentos do interrogatório, que foi a primeira ocasião em que Bolsonaro ficou frente a frente no tribunal com o ministro Alexandre de Moraes, com quem ele trava um embate há anos. Logo no início do depoimento, Bolsonaro se desculpou com Moraes por ter insinuado que ele e outros ministros da corte teriam recebido milhões de dólares de forma ilegal durante o processo eleitoral de 2022. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares?
Não tem disso não, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Em outro momento, Moraes questionou Bolsonaro se ele teria participado da elaboração de uma minuta para decretar um estado de sítio ou de defesa após sua derrota eleitoral. Essa minuta é peça central na acusação contra o ex-presidente. Esse documento, segundo os investigadores, previa até a prisão de autoridades, incluindo Moraes, para impedir a posse do presidente Lula. O senhor se reuniu com o seu ex-assessor, Felipe Martins, né? O Felipe Martins, com um advogado que foi levar estudos sobre o artigo 142, uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele esteve lá, várias vezes teve no Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é uma pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Ele que o senhor disse? O Felipe Martins. Felipe Martins. Se bem que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então eu refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Mas Bolsonaro reconheceu que houve uma reunião para discutir o que ele chamou de alternativas dentro da Constituição após o Tribunal Superior Eleitoral definir uma multa de 22 milhões de reais ao PL, o partido de Bolsonaro, após a legenda apontar uma suposta fraude na eleição sem apresentar provas. A discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria o estado de sítio, por exemplo. Até eu vi o ministro Fux questionando o coronel Cid aqui, se foi assinado ou não. Estado de sítio, né, como reza a nossa Constituição. O que isso na prática for, como nós somos impedidos de recorrer ao TSE com preocupação de uma penalidade mais alta do que ocorrida aquela de, se não me engano, 23 de novembro, nós buscamos alguma alternativa na Constituição e achamos que não procedia e foi encerrado. Bolsonaro também foi questionado se tomou alguma providência para desmobilizar as manifestações que pediam uma intervenção militar no final de 2022, incluindo a que permaneceu em Brasília até os ataques às sedes dos 3 poderes da República em 8 de janeiro. Com todo respeito, doutor Paulo Gonet, que eu colaborei com o 8 de janeiro. Se você pegar, pelo que fui sabendo, Polícia Federal, telefones, pegar 2 telefones meus, gente do meu lado, mais de 1000 aparelhos recolhidos, não tem nada meu ali, estimulando aquela baderna que nós repudiamos, que nós nunca fizemos isso ao longo dos nossos 4 anos. E no meu governo, 4 anos cheios do meu governo, nenhum, seu Paulo Gonet, nenhum ato atentatório à democracia se fez presente. Se era tão atentatório assim, por que no dia 2 de janeiro o atual presidente não desmobilizou? Esperou mais 5 dias, mais 6 dias para desmobilizar. Se o risco é tão iminente de algo acontecer, por que ele não desmobilizou? Por que deixou esse pessoal lá? Agora, como já disse aqui, quarta, quinta-feira, que antecedeu o de janeiro, tinha em torno de 300 pessoas ou menos aqui em frente ao Forte Paz. Já chegou a ter mais de 20 mil pessoas ali. Ou seja, tudo estava se acabando, tudo conforme nós planejamos, tudo voltando para a normalidade. E, infelizmente, eu não sei porque a Polícia Federal não apurou, quem convocou essas pessoas, em especial de outros estados, para vir aqui no dia 8 de janeiro. No meu entender, não tinha dificuldade de descobrir quem convocou, né? E saber como aquilo aconteceu. Essas pessoas foram embora, voltaram aos seus ônibus, foram embora, deixou o pessoal que estava lá, já acampado lá, sofrendo as consequências, que, no meu entender, a grande maioria sequer esteve próximo do prédio de poderes, que, inclusive, nós repudiamos. Mas também houve momentos de descontração no depoimento. Pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar as imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Olha aí. Eu declino novamente. Tá vendo? Meu ministro. Desculpa aqui. Em outra ocasião, ao responder uma pergunta do Procurador-Geral da República, Bolsonaro disse que nunca fez ataques ao sistema eleitoral, mas sim críticas. A desconfiança não começou comigo. Começou com o Brizola, lá nos anos 90. Passou por Flávio Dino. Uma crítica realmente bastante contundente em 2012. Em seguida, talvez num ato falho, Bolsonaro se disse carta fora do baralho ao comentar suas críticas ao sistema eleitoral. Isso embora ele venha dizendo que pretende se candidatar à presidência em 2026, mesmo se encontrando inelegível até 2030 por uma decisão da Justiça. Então, acredito que nós, os senhores, no caso, o carta fora do baralho,
tem que tomar providência para restabelecer a credibilidade da população junto ao sistema eleitoral nosso. A BBC conversou com o professor de Direito da USP, Rafael Maffei, sobre a estratégia de Bolsonaro no depoimento. Ele diz que apoiadores do ex-presidente podem ter se frustrado se esperavam que Bolsonaro enfrentasse o ministro Alexandre de Moraes. Pelo contrário, Maffei diz que Bolsonaro tratou Moraes com deferência, inclusive fazendo piadas, uma atitude bem diferente da postura de enfrentamento que ele adotou contra Moraes quando era presidente. Para o criminalista, não parecia o depoimento de alguém que se diz submetido a uma injustiça. Bolsonaro foi o 6º réu a depor nessa ação. Todos, como ele, negaram as acusações. Depois disso, o processo entra em suas fases finais até que a primeira turma do STF tome uma decisão sobre o destino dos réus. Ainda não há data para esse fecho. Tá aí então, vocês viram muito bem, e o Bolsonaro dizendo, né, sobre os acampamentos, sobre todo esse pessoal que fizeram ali, né, as arruaças do 8 de janeiro, ele classificando como aquela baderna que repudiamos. Vocês perceberam que ele, o tempo inteiro, ele tirou o corpo fora, como se ele não fizesse parte desse processo todo. Tirou o corpo fora. É como se... Só que essa tirada de corpo fora é assim. Você tem os cúmplices seus, né? Que inclusive esses cúmplices aí, uma boa parte aí da população aí, que acredita no Bolsonaro, que tinha toda essa confiança, e segundo o que a gente sempre soube a respeito dos bolsonaristas, que eles seguiam o Bolsonaro por conta desse jeito dele mesmo, esse jeito, contundente, assim, forte, né? Essa... de dizer que era um cara assim que enfrentava tudo, que não tinha medo de nada. E aí, de repente, ele vem ali diante do Alexandre de Moraes, além de sair pedindo desculpa, pedindo perdão ali pro Alexandre de Moraes, tira o corpo fora. É como se você fez parte de todo o processo, você, né, junto com todo esse grupo de pessoas aí, mas agora, o que você faz? Não, eu não tive nada a ver com isso. Isso aí foram um bocado de gente aí, de baderneiros, que queriam bagunçar essa coisa toda, e eu não estou junto com esse povo aí, não. Eu não estive junto com esse povo todo. Esse é o tratamento, né? E isso não é novidade, o tratamento do Bolsonaro aos seus apoiadores, né? Aos seus apoiadores. Sabe, essas pessoas que foram ali pro asfalto, né? No sol quente, rezando, fechando BRs, sabe? Queimando pneus, né? Em muitos casos, rezando até para pneu. Ou seja, tudo que a gente viu, tudo que você viu, sabe? Ele tira o corpo fora de tudo isso. Eu não faço parte de nada disso. Uma forma assim de ele livrar a pele dele. E aí até o pessoal do 8 de janeiro, que ele ficou o tempo inteiro aí nos palanques, né, junto com, inclusive, até com políticos também apoiadores do Bolsonaro, chamando de coitados, de inocentes. É como se, tipo assim, vocês aí se viram, vocês paguem pelo que vocês fizeram. E eu não, eu vou livrar minha pele. Essa é a postura de Bolsonaro. E ainda fica gente ainda, sabe, acreditando nesse cara. Dando confiança pro Bolsonaro. Não conseguiram entender até hoje quem é o Bolsonaro. Ele é essa pessoa aí que a gente viu aqui no depoimento. Tá certo, pessoal? Ótimo domingo para todo mundo. Grande abraço e até a próxima.